de rinite, acho que tem. Quando eu falo de rinite, né, vocês têm que entender que é um grupo de distúrbios caracterizado pela inflamação. O que é a rinite? É uma inflamação e uma irritação da mucosa do nariz. Então, rinite é isso. É a inflamação e a irritação da mucosa. Então, é a irritação do nariz e a inflamação do nariz. E a maioria delas, né, é causada por ser alérgica, por ou poeira, né, ou mofo. Então, a maioria é alérgica, mas ela pode ser alérgica ou não alérgica, e ela pode ser crônica e pode ser aguda, tá certo? Quais os sinais da rinite? A rinite é a inflamação da mucosa do nariz. Qual o sinal? Congestão nasal, aquela sensação de nariz entupido. Então, a rinite é isso. Ela pode também ter secreção do nariz, aquela secreção purulenta, né? Que aí a gente chama de rinite bacteriana, porque se tem secreção, né? Pode ser que tenha bactéria ali dentro. A rinite é muito característica disso aqui, espirro. A Ave Maria, a pessoa espirra muito, né? Então, a rinite, ela te dá a sensação de espirro. Então, você sente aquele nariz entupido, aquela congestão nasal, né? Aquele entupimento nasal. Aquela secreção também do nariz pode sair. A pessoa espirra muito quando a gente fala em rinite. Existe um prurido. Quando eu falo prurido, é secreção, tá bom? E coceira. Então, o prurido é aquela coceira que você tem no nariz. Não tem um prurido? Quem é que já sentiu uma rinite, vê que você coça, né? Então, tem a coceira no nariz, a coceira no palato, que é o céu da boca, a coceira na garganta, nos olhos e na orelha. Então, professora, correu o tempo. Porque aí tu me disse que tem sinusite também. Aí tu vai entender que as pessoas podem sim ter os dois, rinite e sinusite. E é diferente, muito diferente um do outro. Então, quando eu falo em rinite, é a inflamação e irritação do nariz. E aí você tem o entupimento no nariz, tem os espirros e tem o prurido, que é aquela coceira insuportável no nariz. E o tratamento, professora, como é que vai ser? Aí o tratamento é medicamentos antialérgicos, que a gente chama antihistamínicos, para aliviar os sintomas, né? A gente toma antihistamínicos, que são medicamentos alérgicos, como eu falei para vocês. A maioria das rinites são causadas por problemas alérgicos. A poeira, a mofo, né? E também a gente usa o quê? O congestionante nasal. Eu posso até dizer para vocês que eu estou com rinite. Eu também tenho rinite e sinusite, os dois. Então, lembrando novamente, a rinite é a inflamação da região do nariz, tá bom? Da mucosa do nariz. E o tratamento é os antialérgicos e os descongestionantes nasal, tá certo? Então, quando a gente fala de rinite, a gente lembra disso aqui, ó. A poeira, né, o mofo entrando e congestionando o nosso nariz. Qual vai ser a assistência de enfermagem? Qual a importância da enfermagem? Educar esse paciente, né, e dizer para ele os fatores de risco, que é poeira, fumaça, mofo, talco, spray, tem que evitar tudo isso. Ensinar também a técnica adequada das medicações nasais, que as pessoas às vezes não sabem usar corretamente. Então, como é que usa, né, o descongestionante nasal? E também reforçar a importância da higienização das mãos
Porque as mãos, elas podem levar à infecção da rinite. E aí pode ter uma piora e ter a rinite infecciosa, que é a rinite bacteriana, tá certo? Então, a rinite é isso, é a inflamação e a irritação da mucosa do nariz. Diferente da famosa sinusite, né? A sinusite é a infecção, olha a diferença. Lá era a inflamação. Na rinite, a gente tem só a inflamação. Aqui, a gente tem a infecção. Então, a gente tem a infecção dos seios nasais. Então, a rinite, ela é infecção, ou ela é inflamação, e a sinusite é a infecção. Vou até tirar meus óculos para vocês verem onde é que a gente diz que tem sinusite. Sinusite é essa região, seios nasais, né? Os seios nasais é essa região abaixo dos nossos olhos. Então, a sinusite é a infecção desses seios. Quando a gente estuda anatomia, a gente vê que na parte do crânio, a gente tem um buraco bem aqui nessa região, ó. Então, ali é chamado de seio nasal. E quando a gente tem sinusite, há uma obstrução dessa região. De quê? De muco, de catarro, de secreção. Então, a sinusite, diferente da rinite, é quando se tem muco nessa cavidade, secreção dentro dessa cavidade. Então, por isso que a gente chama ela de infecciosa. Por quê? Porque quando se tem secreção dentro dessa região, muco, né? Ela causa uma infecção dos seios. Por isso que causa dor nessa região, né? E aí ela afeta não só os seios, mas aí ela pode afetar também o nariz, né? E pode causar uma infecção mais grave. Olha a diferença dos sintomas da sinusite e da rinite. A rinite, ela tem espirro, ela tem congestão nasal, né? Fica entupido o nariz. Ela tem coceira no nariz. Olha a diferença da sinusite. Ela tem dor na face. A gente sente muita dor na face, no rosto, né? A gente sente aquela sensação de peso na cabeça, que é aquela pressão sobre a área. Aí dá aquela sensação de peso, né? Existe também a obstrução nasal, mas a secreção que sai do nariz é aquela secreção purulenta, parece pus, né? Mais esverdeada, amarelada. Existe também, como é uma infecção, lembrem, né? É infecção. Infecção, ela causa febre. Então, tem gente que tem sinusite que pode sim ter febre, dor no ouvido e sensação de olfato diminuído, que ela diminuiu, sentiu o cheiro das coisas. Olha diferente, como é diferente os sintomas de outro. Então, a rinite é a coceira, a irritação, né, inflamação do nariz, da região do nariz. E ela causa o quê? Ela causa espirro, ela causa congestão, ela causa coceira, prurido no nariz, né? Diferente da sinusite, que é a infecção dos seios nasais, né, por muco, por secreção, e ela vai causar dor na face, né? Pressão na face, obstrução no nariz, pode causar febre, dor de ouvido e secreção de olfato diminuído. O tratamento da sinusite, lembrem, como ela é infecciosa, né? Ela pode ser tratada com antibióticos, tá certo? Também tem que usar medicamentos para ajudar na secreção, né? Para eliminar essa secreção e aliviar essa dor. Então, a gente pode usar analgésico para aliviar a dor, né? Antitérmico se tiver com febre, que aí o antitérmico é o dipirona, paracetamol.
Aí também eu posso usar um analgésico para diminuir a dor, porque a dipirona também é analgésico. Eu posso usar um medicamento para infecção, né? Uma amoxicilina. E também, para diminuir o edema, a gente pode fazer lavagem, né, nasal e nebulização. Olha a diferença da sinusite para a rinite, né? Olha aí a sinusite. Essa imagem aí é a sinusite. Olha a diferença da sinusite para a rinite, né? A sinusite é essa secreção, né, que acumula nas fossas, né, nas fossas nasais. Todo mundo tem essas fossas. E aí acumula secreção. Olha a diferença para a rinite, né? Ela vai afetar a mucosa do nariz. Já a sinusite vai afetar, né, as fossas nasais. Até aqui tudo bem? Deu para entender direitinho, né? E qual é a assistência de enfermagem para pessoa que tem sinusite? Orientar o uso do antibiótico e ressaltar a importância, né? Vocês vão dizer que tem que fazer o uso corretamente, como é que vai fazer o uso, a importância de completar esse uso, né? Ajudar a promover a drenagem nasal, dizer como é que é feita, através de inalação. E aí, essa inalação, quando eu falo de sinusite, ela tem que ser com vapor quente. Olha a diferença, né? A sinusite, por ela ter secreção, ela tem que ser feita por vapor quente. Porque o vapor quente, né, ele faz o quê? Dilata. Existe uma dilatação. O frio, ele faz o quê? Constricção, fecha. O quente, ele dilata, ele abre, né? Então, a importância de usar um vapor quente. Para quê? Para desobstruir, né? Para ajudar a eliminar essa secreção. Existem também métodos, né, de compressas, né? Usar compressa úmida na face para ajudar a drenar essa secreção. Também estimular o paciente a tomar bastante líquido, porque ajuda a eliminar a secreção. Explicar também sempre os sinais e sintomas, que ele pode ter febre, dor de cabeça, dor na nuca, né? A sinusite causa tudo isso. Então, se vocês forem observar bem, a sinusite é uma forma mais grave, né, do que a rinite. E eu tenho as duas. Quando a gente fala de pneumonia, né, muita gente tenta entender o que é a pneumonia, né? E por que ela afeta tanta gente? A pneumonia afeta demais, né? E quando a gente fala de pneumonia, a gente fala da inflamação do parênquima pulmonar. Parênquima pulmonar é o pulmão, é a base do pulmão, tá bom? Então, a base do pulmão é conhecida como parênquima pulmonar. Então, quando a gente fala de pneumonia, é a inflamação da região do pulmão. E ela pode ser causada por várias coisas, por isso que afeta muita gente. Afeta criança, afeta adulto, afeta idoso. Por quê? Porque ela pode ser causada por micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, protozoários e também agentes químicos. Então, ela pode ser causada por bactérias, por vírus, por fungos, por protozoários e também pode ser afetada por agente químico, quem trabalha com produtos químicos. A pneumonia, ela também pode ser causada por broncoaspiração. Alguém sabe o que é broncoaspiração? Para quem não sabe, eu trouxe aqui para vocês que a broncoaspiração ocorre quando o paciente ele aspira ou o alimento, ou vômito, ou alguma secreção. Então, imaginem aí, broncoaspirar é quando um paciente, em vez de levar o alimento
ou levar a secreção para o intestino, ele leva para onde? Para o pulmão. Quem lembra de anatomia, lembra que a gente tem a glote? Não tem a glote? Quando a gente come, se alimenta, né? Essa glote, ela faz o quê? Ela faz o controle, né? Para a gente comer e a comida ir para onde? Para o intestino. Porque se não tivesse o controle, o fechamento e a abertura, aí a comida da gente ia para o pulmão. Então, a glote, ela tem essa função. Então, o que acontece quando a pessoa broncoaspira? Ela leva alimentos, ou vômito, ou algo do tipo, para onde? Para o pulmão. Isso quer dizer broncoaspiração. Eu vou dar um exemplo para ficar bem mais claro para vocês. Eu trabalhei com um médico que ele teve um AVC. E aí, quando ele teve um AVC, ele teve vômitos. Só que como ele estava pouco consciente, né, a consciência dele estava diminuída, ele vomitou e ele estava deitado. E quando ele vomitou, o vômito saiu, mas constantemente o vômito também foi para onde? O pulmão. Então, como esse vômito foi para o pulmão, a gente diz que ele broncoaspirou, né? Ele levou o vômito para o pulmão. E isso pode acontecer também com água, com líquidos, né, com alimentos. Isso também pode acontecer. Isso que é broncoaspirar, né? E essa broncoaspiração, ela também pode causar pneumonia. Por quê? Porque vai levar coisa que não era para ser levada para o pulmão. E aí causar inflamação do pulmão. Aí também... Professora, Oi. e isso pode acontecer com recém-nascidas? Assim? Pode. Pode acontecer com recém-nascido, com idoso, acontece muito com idoso. Muito idoso broncoaspira, por isso que eles têm muita pneumonia. Às vezes a pessoa pensa que é por causa de alguma infecção e não é. É porque ele broncoaspirou. Um exemplo disso é o avô do meu esposo. O avô do meu esposo, ele tinha Alzheimer e já era acamado. Só que ele era bem cuidado, tudo direitinho, né? Perfeito. Banhava, todo o cuidado do mundo. Só que ele começou, como ele não fala, né? Que o Alzheimer vai deteriorando a pessoa, é uma doença crônica degenerativa. Ele não falava, ele não se expressava mais. E aí ela dava a comida achando que estava tudo bem. Só que como ele não tinha o controle, a comida acabou indo para a região pulmonar. E aí ele começou a ter febre, a ter um cansaço e descobriu que ele estava com a pneumonia. Então, essa pneumonia, ela pode sim ter sido adquirida por uma broncoaspiração. Do mesmo jeito de uma criança. Ela também pode broncoaspirar e causar pneumonia. Tá bom? Respondi tua pergunta? Respondido. Uhum. Então, além disso, né, a fumaça, a poeira, né, os gases que são emitidos também pode causar pneumonia. Então, a fisiologia da doença, da pneumonia, ela é simples. É a bactéria, ou o fungo, ou os protozoários, ou os agentes, ou a aspiração, ela vai levar o quê? Ela vai levar as bactérias até o pulmão, né? E vai passar pelas vias aéreas e vai levar até o pulmão. E aí, o que acontece? A proliferação, o aumento dessas bactérias na região do pulmão. E aí causa pneumonia. Olha a foto aí. É isso aqui, ó. A pneumonia é isso. Ela, as bactérias, os fungos, ou o alimento que desce, né? E que entra, deixa eu ver se eu tenho bem aqui o canetinho. Ó, o alimento, ele vem por aqui, né? E aí, aqui tem uma glote, bem aqui, ó. Bem aqui tem a glote. Se esse paciente broncoaspirar, o alimento, em vez de ir para o intestino, estômago, ele vai o quê? Para a traqueia e entra nos pulmões. A bactéria, do mesmo jeito, pode entrar a bactéria pelo pulmão.
ela se aloja aqui no parênquima. O parênquima é tudo isso, tá certo? Que aqui é complicado de desenhar. Que o parênquima é tudo isso aí, né? Então, ela pode se alojar no parênquima. E aí causa o quê? Causa a pneumonia. Que a pneumonia nada mais é do que a infecção do parênquima pulmonar. A infecção dessa região aqui, ó. Né? Dessa regiãozinha aqui. Que aí pode ser causado por várias coisas. Bactérias, fungos, protozoários, né? Várias coisas podem causar pneumonia. E lembrando a vocês que quando vocês ouvirem falar em pleura, né? Porque eu acho que muita gente já ouviu falar e não sabe o que é pleura, né? Pleura é a pele que reveste o pulmão, tá certo? Então, assim como o pulmão, o coração, existe também uma capa que protege, o intestino também protege. Mas quando eu falar em revestimento do pulmão, que é isso bem daqui, ó, que é essa base bem aqui, que eu vou mostrar para vocês, essa que fica, ó, essa basezinha aqui azul, ó, é a pleura, certo? A pleura é a pelezinha que reveste o pulmão, tá bom? Então, pleura é isso. E quando eu digo que existe um derrame pleural, é quando existe líquido aqui dentro. E aí, o derrame pleural é isso. É quando existe líquido dentro da pleura. Então, entendam que a pleura, ela reveste o nosso pulmão, tá certo? E quando a gente fala de derrame pleural, é quando existe líquido dentro dessa região, tá bom? Continuando, a pneumonia, ela tem suas características. Então, quando é que eu digo que o paciente está com pneumonia ou suspeita-se de uma pneumonia? Ele vai ter febre, né? E uma febre alta. Ah, professora, mas a minha tia já teve pneumonia e ela não teve febre. Pode acontecer? Pode. Tá bom? Mas os sintomas principais, como é uma infecção, né? Ela vai ter febre alta, entre 39,5 a 40 graus e meio. Ela vai ter muito mal-estar no corpo, né? Dores musculares e dores no tórax, né? Típico, né, no tórax, quando aumenta a respiração. Então, a pessoa que tem pneumonia, ela tende a ter dispneia, tá certo? Ela começa com uma tosse seca, e aí, com o passar dos dias, ela surge com uma tosse produtiva, com secreção. Então, a pneumonia, no início, ela começa com a tosse seca. E depois de alguns dias, ela começa a ter secreção. Essa secreção da pneumonia é uma secreção amarelada, esverdeada ou acastanhada. Então, são secreções escuras, né? Podem ter sangue nas secreções, podem ter batimento de asa de nariz, é quando você vê a pessoa usando o nariz para respirar, tá certo? E pode ter cianose. Para quem não sabe o que é cianose, é dificuldade, né, da oxigenação nas extremidades, que é aqui, ó, ela pode ficar cianótica, né, devido à diminuição da oxigenação, do oxigênio. Aí, quando a pessoa está cianótica, ela tende a mudar a pele, principalmente as pontas dos dedos, que fica mais arroxeado. Isso que é cianose. E a pneumonia, ela pode ser classificada em comunitária, quando a pessoa adquire até 48 horas, né, dentro do seu ambiente de casa. Ela pode ser adquirida no hospital, né, que é quando a pessoa adquire ela dentro do hospital depois de 48 horas. E pode ser, né, por uma aspiração, como eu disse para vocês, ela pode ser causada por uma aspiração.
e pode ser também ser causado por alguma bactéria ou algo inoportuno, né? O tratamento da pneumonia, né, é com antibióticos, então tem que ser usado antibiótico. E a assistência de enfermagem é orientar o repouso, o uso das medicações, estimular também a ingestão, né? O uso de líquidos é muito importante, né? Reidratação. Observar a frequência cardíaca, frequência respiratória, cianose, dispneia, se a pessoa está tendo, se ela está pálida. Observar se ela precisa de oxigênio, né? Porque às vezes ela está com a dispneia muito grande, que às vezes precise de um oxigênio. Educar o paciente e a família para reconhecer os principais sinais e sintomas, porque se ela tiver algum fator de risco, pode agravar, né, a situação. Até agora, tudo bem? A gente viu rinite, a gente viu pneumonia e a gente viu sinusite. Eu acho que até agora deu para vocês entenderem qual a diferença de cada uma, né? Que rinite é a irritação no nariz, sinusite é a secreção que fica na mucosa nasal e pneumonia é a inflamação do parênquima pulmonar, que aí pode dar febre, né? Que eu até falei aqui para vocês todas as características. E agora a gente vai para DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá bom? DPOC é isso, é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando a gente fala em DPOC, eu acho que tem alguma pergunta. Já está terminando, Mirelle, viu? Ela está terminando as doenças. São 2 slides por aula. Então, a DPOC, ela é várias doenças, várias formas. Por quê? Porque, lembrem, é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, existem várias doenças que são pulmonares e que obstruem e que são crônicas. Então, quais são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas? A bronquite é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. A asma é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. O enfisema pulmonar também é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Todas elas levam à condição irreversível. A pessoa sempre, né, vai ter aquela doença, tá bom? Então, a fisiologia é a obstrução, né, das vias do fluxo, né, do oxigênio. E cada uma tem sua característica, que eu vou falar mais à frente. Cada doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem sua característica. O DPOC, ela pode ser, como eu disse para vocês, o enfisema, que é o quê? A ruptura dos alvéolos. Lembra da ponta da árvore que eu falei para vocês, que é os alvéolos? Então, ela pode ser a ruptura, né, o enfraquecimento dos alvéolos, e elas podem ser causadas, né, também por uma bronquite, que é a secreção do brônquio. Eu vou explicar cada uma, a enfisema e a bronquite. Então, as principais pessoas que têm DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, são pessoas que são fumantes, são pessoas que tendem a ter um local que é o ar poluído, que são emitidas por poeiras, né? Que têm contato com o químico. Todas essas pessoas, elas têm o risco de ter bronquite e ter DPOC e ter enfisema. Elas apresentam dispneia, que eu disse para vocês, né? Que é a falta de ar, dificuldade na falta de ar. Pode ter tosse, perca de peso, ruídos adventícios, que eu falei para vocês, e baqueamento dos dedos. Para quem não sabe o que é baqueamento dos dedos, olha a imagem. Aqui é baqueamento dos dedos. Pode ser que vocês já viram uma pessoa com os dedos parecidos com esse, mas não sabiam por que essas pessoas tinham esse dedo dessa forma, essa deformidade. Essa deformidade dos dedos, elas são características de pessoas que têm DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E por que acontece isso, professora? Lembra que eu falei que a pessoa que tem DPOC, ela tem uma cianose?
uma dificuldade de oxigenação. E aí lembra que a oxigenação da gente, o último lugar que ela vai chegar é nas extremidades. Então ela vai demorar a chegar o oxigênio nos nossos dedos. Então causa esse baqueamento dos dedos, né? Esse aumento da ponta dos dedos. Fica bem inchada mesmo. O tratamento é medicamentoso e aí vai envolver vários, broncodilatador, antibiótico, corticoide, né? A postura também ajuda esse paciente, ele tem que ficar ereto. E a assistência de enfermagem é encorajar o não uso do tabaco, que é o do fumo, promover as atividades físicas respiratórias, monitorar o padrão do respiratório desse paciente, observar se ele precisa usar oxigênio, né? Promover a nutrição adequada, os alimentos adequados para a necessidade desse paciente. A bronquite é a inflamação. Olha a diferença, né? A gente viu a pneumonia, né? Viu a rinite e a sinusite. A bronquite é a inflamação da mucosa do brônquio. Vou passar mais à frente para vocês entenderem. Aqui é um bronquio normal, né? Essa primeira imagem. Aqui é um brônquio normal. Os galhos, né? Lembra que eu falei dos galhos da árvore, que é o brônquio. Aí ele é normal. Quando a pessoa tem bronquite, ela tem secreção dentro dos brônquios. Por isso que a gente chama de bronquite. E aí o que acontece? A diminuição da oxigenação. Por isso que a gente diz que a bronquite é a inflamação dos brônquios. Por quê? Porque produz uma excessiva secreção dentro dos brônquios, tá certo? Esses fatores de risco são os principais. A pessoa que fuma, a pessoa que inala muita fumaça, a pessoa que tem contato com poluição do ar, exposição a riscos, né? Principalmente quando tem suspensão de ar, né? Algum componente no ar. E ela vai sentir o quê? Olha a característica. Tosse, dispneia, sibilo. Olha aí a presença do sibilo. O sibilo, ele é característico na asma e na bronquite. E ele vai ter uma secreção gelatinosa e espessa, né? Ele vai ter uma expectoração, uma secreção de catarro com espessa e parecendo uma gelatina. Isso que é bronquite, certo? O tratamento é broncodilatador, né? O uso de antibiótico, corticoide, oxigenoterapia. E a assistência de enfermagem é o repouso do paciente em lugar limpo e arejado. Incentivar o líquido, a ingesta líquida. Avaliar a temperatura de 4 em 4 horas, se ele estiver internado. Incentivar o não uso do fumo, tá bom? Umidificar sempre o ambiente, né? Deixar o ambiente úmido. E administrar o oxigênio se necessário. Até agora a gente viu, né, a bronquite e as outras doenças. Agora a gente vai entrar no enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é a distensão anormal dos espaços, né, que existe dentro, principalmente da destruição dos alvéolos. Lembra que a bronquite ela vai afetar os brônquios, né, os galhos da árvore, né, que eu falei para vocês, os galhos do pulmão. E aí vai criar secreção dentro desse pulmão. Diferente do enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, ele vai destruir a parede dos alvéolos, né? Ele vai destruir a parede. Lembra que é os alvéolos que faz as trocas gasosas, que é os alvéolos que faz, né, as trocas de oxigênio para gás carbônico. Então, quando se tem enfisema pulmonar, a parede do alvéolo, ela perde a elasticidade. Ela faz isso, ó, abre e fecha, abre e fecha.
Quando a gente tem enfisema pulmonar, ela vai perder a elasticidade, ela vai ficar dura. Então, os alvéolos, eles vão ficar duros, eles vão diminuir as trocas gasosas. Então, ela tem uma bastante importância, né, os alvéolos. E quando se perde essa elasticidade, o que pode acontecer? Né? Ela pode ocasionar várias doenças, cansaço, né? E, além disso, ela é causada principalmente para fumantes. Então, as pessoas que têm mais problema de enfisema pulmonar são as pessoas que foram fumantes. E ela é mais frequente em homens do que em mulheres e em idades de 50 a 60 anos. Então, ela é mais frequente em pessoas mais velhas. Olha o que acontece quando a pessoa fuma, né? Ela vai destruindo os alvéolos. Olha o primeiro alvéolo limpinho, e ela era fumante, ela começou a ter o quê? A perca de elasticidade do pulmão e destruindo toda a parede dos alvéolos. Então, quem fuma pode ocasionar essa última fase, que é a destruição dos alvéolos e a diminuição da elasticidade, causando enfisema pulmonar. Olha essa cena aqui. Olha a diferença dos alvéolos do pulmão normal e dos alvéolos de uma pessoa que tem enfisema pulmonar. Olha um pulmão normal e olha um pulmão que foi comprometido pelo enfisema pulmonar. Os principais sintomas do enfisema pulmonar, depois do enfisema tem a asma e é a última, mas eu acho que não vai dar tempo, aí a gente abre a página só para encerrar a asma, tá bom? Então, os principais sinais que a gente vai ter é a dispneia, né? A gente vai ter uma dispneia, vai ter muita tosse, a perca de peso, porque a pessoa vai diminuir o apetite. A infecção respiratória é frequente, então, como ele não tem a elasticidade dos alvéolos, ele pode ter infecção muito fácil. Ele pode ter um tempo de respiração maior, de inspiração. Por quê? Porque ele não tem essa elasticidade, então o ar entra, mas ele tem dificuldade de expulsar o gás carbônio, né? Então ele tem dificuldade. Pode ter um tórax em barril, é aquele tórax mais alto, um tórax grande, né? Expansivo. Então, o tratamento é broncodilatador. O que é broncodilatador, professor? O Berotec. O Berotec é um broncodilatador. Antibiótico, corticoide, oxigênio e inaloterapia, que é a inalação. Os cuidados é incentivar o paciente a evitar o fumo, evitar o ar poluído e administrar o líquido se necessário. E, além disso, a gente tem que evitar atividade física. Então, paciente que tem enfisema pulmonar, ele tem que evitar atividade física. Por quê? Porque ele não pode sobrecarregar o pulmão. Quando a gente faz atividade física, a gente força a nossa respiração. Então, como ele tem um alvéolo destruído, ele não tem a troca normal. Então, ele vai ter dificuldade em respirar. Então, ele tem que evitar atividade física. Tá certo? E agora a gente vai para a famosa asma, que é a última doença que a gente vai falar agora, né? Então, a asma, ela é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, né? E ela é conhecida pela hiperatividade dessa via.